E eu quero trazer um conceito que é muito legal, que é a lua fora de curso, que a gente quase não usa, porque a maioria não entende o que que é, e é um troço muito simples e que é uma coisa muito legal. A Letícia me perguntou esses dias sobre esse negócio de se organizar, e a lua fora de curso, para mim, é um truque fácil, evitar os momentos em que a lua está fora de curso para marcar coisa importante. Mas a gente vai chegar ali já já, e aí eu vou explicar para vocês o que que isso significa. Bom, quem costuma ver o que eu posto na página da astrologia já sabe que, para mim, um dos pontos mais importantes de entender o que está acontecendo com a gente é o movimento da Lua. É indiscutível que o movimento da Lua ele tem a capacidade de mudar os nossos humores, as nossas energias, as nossas ações. E isso é uma das coisas mais fáceis de se fazer, é acompanhar primeiro a fase da Lua, é muito fácil, a gente tem dezenas de aplicativos de celular que mostram a fase da Lua, tem calendáriozinho antigo de parede que mostra a fase da Lua, e mesmo que você não considere as 8 fases, porque a Lua, na verdade, tem 8 fases e não 4, e você vá só pelas 4 principais, que eu prefiro, acho mais fácil para vocês entenderem, já dá para se nortear bastante. O que a gente tem que entender da fase da Lua? Entre a fase da Lua nova e até a crescente, eu tô extrovertida, eu tô para fora, é natural. Eu tô mais dinâmica, eu tenho mais energia. Se eu tô fazendo exercício, o meu exercício é mais potente, de força, de ação. Se eu estou fazendo uma reunião, um trabalho, eu vou estar mais me posicionando mais, eu vou ter mais sociabilidade, principalmente perto da lua cheia. A gente fica muito social perto da lua cheia, a gente quer sair mais, quer ver mais gente. E depois que a gente passa a lua cheia, entre a lua cheia e aí a minguante, né? Então, no final desse ciclo, né, nos outros 15 dias, a gente faz um movimento contrário. Eu fico introvertida, eu fico mais autofocada. Então, o exercício mais vigoroso pode me dar uma lesão, com mais possibilidade de lesão, mais possibilidade de cansaço, mais possibilidade de estresse. É mais fácil você cancelar aquela balada, se você estiver no período entre a lua cheia e a minguante. É mais provável que você queira ficar dentro de casa estudando. Então, como a gente pode tirar proveito disso, né? Entender que entre a lua nova, crescente e cheia, a gente está mais ativo para fora, então eu vou colocar as atividades que eu socializo mais, que eu estou mais com mais cara de pau. Por exemplo, você tem uma reunião muito importante de negócio, você vai apresentar o teu TCC. Se você puder escolher a data, escolha mais perto da lua cheia. Fica muito mais fácil para você. Você vai estar muito mais eloquente, de regra, né? A gente está mais expansivo, mais para fora, mais tudo. Então, e aí esse pedaço entre a lua cheia e minguante, né, a gente vai ficar mais para dentro. Então, é um período melhor para pesquisa, para estudo, para reuniões intimistas que eu troco uma ideia, eu aprendo alguma coisa. Então, se você conseguir analisar isso um pouco, você já consegue ter uma otimização do seu dia a dia. Já vai mudar muita coisa. Parece muito simples, mas faz muita diferença. Fala, Letícia. Pode perguntar, querida. É sobre isso mesmo que eu queria perguntar. Por exemplo, hoje eu estava tentando uma reunião com a minha chefe, já tinha umas semanas. E aí, finalmente, eu consegui fazer hoje. Hoje ainda está na energia de lua cheia ou já está mais para minguante? A lua cheia foi domingo, né? Já Já estamos na primeira fase da lua minguante. É a lua disseminadora, é uma lua boa. Foi bom, então? Por quê? Sim, porque o que acontece? Se a gente for olhar o ciclo macro, a primeira fase da lua minguante, né, os primeiros dias de lua minguante, ele é aquele momento em que eu quero passar uma informação, tanto que ela chama lua disseminadora. Então, eu dissemino uma ideia, tá? Eu atingi o ápice, o amadurecimento da situação na lua cheia, e aí, na lua minguante, no início dela, eu
conto o que eu aprendi, eu mostro, então ainda é uma fase interessante. Se fosse, por exemplo, uma apresentação de projeto, a lua cheia seria melhor, porque aí você está mais em evidência. Uma inauguração de loja, de empresa, normalmente a lua cheia funciona melhor. Mas, para esse tipo de reunião, que você quer passar uma ideia, mostrar um ponto de vista, a lua disseminadora é boa. E dia 2, estava mais para a lua cheia ou mais para a lua crescente? Dia 2 era crescente, era crescente, era o final da crescente. A lua cheia foi dia 5. Sim, mas aí só pode ser naquele dia, tipo, não tem uma energia. Não, a cheia, ela tem. Você conta 3 dias. Se você for usar a alunação correta, os 8 fases da lua, você pega a lua nova, o dia que deu a lua nova. Então, por exemplo, a próxima lua nova é dia 20. Dia 20, 21, 22, mais ou menos, tá? O certo é a gente contar a distância de 40, até 45 graus do ponto da lua nova, mas vamos colocar assim, 3 dias. 20, 21, 22, lua nova. 23 já é cheia, é crescente. Aí ela cresce até a cheia. Aqui eu tô falando dia 27, por quê? Porque dentro do calendário oficial, eles vão contar a lua crescente quando ela faz uma quadratura com o Sol. Mas é a hora que ela faz a semi-quadratura, a hora que ela já se distancia 45 graus, ela já começa a crescer. Porque se você olhar no céu, você já não vê mais aquela coisa desaparecida, você já começa a ver aquele primeiro risquinho, tá? Então, dá para você entender desse jeito. Então, como é que fica o truque? Lua nova, você conta 3 dias, da partir da data da lua do calendário, então agora aqui, tipo dia 20, 20, 21, 22. Lua cheia, vou pegar o exemplo, 5, 6 e 7. O resto passou da lua nova antes da lua crescente, da lua cheia crescente, e entre a lua cheia e a nova, minguante. Vocês conseguiram entender? Eu consegui. Tá. Muito simples, é muito fácil de contar. Agora, não, eu tô mais na dúvida. Aí tu olha no calendário, naquele calendário tradicional, e vê se ela tá mais perto da data que eles dão como crescente, se ela tá mais para nova, e aí você consegue ter uma calibragem mais ou menos. Mas, de toda forma, aqui eu vou sempre trazer os 4 principais, porque eu acho que é mais fácil para a maioria das pessoas entenderem. Como é um conceito que nem todo mundo entende, se eu começar a falar de 8 fases, eu tenho medo de começar a bagunçar a cabeça de todo mundo e não vai ajudar, tá? Na fase da lua, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Vamos seguir então adiante? Vamos. Próximo acontecimento que é importante, lua fora de curso. O que é uma lua fora de curso? Antes da lua entrar num outro signo, existe um momento da lua que ela fica. É como se. Tá, gente? Eu vou fazer uma licença poética aqui. É como se ela ficasse meio perdida no espaço. Ela é uma lua, ela não é de ninguém. Então, essa energia, a lua é a nossa emoção, nossos sentimentos, como é que a gente, né, se sente emocionalmente. E ela é uma esponja. A lua, ela. Por isso que a gente usa tanto o movimento da lua para análise das previsões diárias. Essa lua, quando ela está fora de curso, é como se eu não tivesse com as minhas emoções no lugar. É mais ou menos assim. Então, um exemplo, se você fizer uma compra, você resolve fazer uma compra numa lojinha que está em promoção, numa lua fora de curso, você tem chance de comprar aquela brusinha que você nunca mais vai usar, porque você comprou por impulso. Então, quando a lua sai de curso, a gente não está bem dentro do lugar que a gente deveria estar. É claro que a vida não vai parar e a gente não vai deixar de viver porque a lua está fora de curso. Mas, por exemplo, hoje mesmo, nessa madrugada, a lua estava fora de curso. A gente não vai deixar de viver. Só que a gente vai evitar situações muito importantes, tipo a reunião da Letícia. Não olha, Letícia, não surta, já foi. Fala, Thaís. Você está de microfone fechado. Você levantou a mão. Pronto, agora sim. Uhum. A minha pergunta é a seguinte: se ela está fora de curso, quer dizer que ela não está fazendo aspecto com nenhum outro planeta? Ela está Ok. perdida ali. É como se ela estivesse Ela sambando não no tá, céu.
Ela não está negociando com ninguém, ela não está ela tá fazendo... solta, né? Ela tá muito solta. Então, a emoção da gente, a gente tá muito no emocional, é como se a gente não tivesse uma raizinha, uma sustentaçãozinha. Então, esse processo faz com que, às vezes, não é sempre, a gente não tenha lucidez nas escolhas, nas decisões. Então, a chance de dar errado é maior. Então, é legal evitar. Agora, gente, eu nunca vi um astrólogo, por exemplo, falar assim: eu não vou subir no avião agora porque a lua tá fora de curso. Tá? Então, não é pra gente entrar em pânico. Fala, Letícia. Não, que eu fiquei preocupada. Eu sei. Não, porque aqui tá escrito dia 9, entre 3h41 até as 5h46. A minha Da reunião foi manhã. 11 da manhã. Da manhã, aquele horário que tava todo mundo dormindo. Então, de Menos manhã. a turma do CrossFit. A Cíntia já devia estar fazendo CrossFit. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, a gente A Mariana. se apega nesse horário ou é o dia Nesse horário todo? específico, não, ele é Então tudo super bem. específico, Minha tá? reunião foi 11 horas, não pegou. Não. A lua fora de curso, ela é muito específico. Tá. É nesse período. Então, exemplo, no dia 1º, das 8h59 às 17h. Foi um período grande, tá? É. Mas a maioria, se você for olhar, dá uma média de 2, 3 horas. Tá. Então, é um período muito pequeno. E aí você evita fazer a comprinha no mercado, evita mandar o currículo para aquele emprego que tu quer. Você entendeu? Então, assim, como é um período pequeno, a gente consegue, via de regra, fazer essas coisas. Mas é o que eu falei para vocês, eu nunca vi um astrólogo falar: eu não vou entrar nesse avião agora, porque a lua saiu de curso nesse momento, então não é auspicioso ir no avião. Não, ele vai fazer, entendeu? É que quando a gente consegue eleger, escolher horários, escolher situações, a gente evita as luas fora de curso, tá? Helena, Lua fora de curso, alguma dúvida? oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Ela fica fora de curso, assim, bastante durante o mês. Tem uma periodicidade, assim, tem meses que ela vai ficar mais, é sempre essa quantidade? Sim, depende dos outros planetas no céu. Ah, Depende de como eles estão. Por exemplo, assim, se tiver um período em que, em tese, os planetas estiverem bem espalhados, é mais fácil dela encontrar algum planeta, dar um oi. Tipo, oi, entendeu? É mais fácil. sim. Porque Então, esse mês, nossa, ela vai ficar muito não, fora mas de isso é curso, né? normal. É? Ela deve ter, a gente tem bastante data mesmo. Isso não é uma coisa, nossa, é só esse mês. Não. Mas você percebe que via de regra, são pedacinhos muito pequenos. Tipo, a cada 2 dias, mais ou menos, você tem uma lua fora de curso. É mais ou menos essa dinâmica. Não sabia, não. Achava que demorava mais eu ficar fora de curso. Não, e é rápido. É coisa de 2 horas, via de regra. Tá? A lua é muito rápida no céu. Assim, na dúvida, siga a intuição, né? Exatamente. Na dúvida, segue a intuição e faz o seu melhor, né? Tipo, quando você não tem o que fazer, você tem que ir, né? Bom, os movimentos mais importantes, assim, as entradas, né, de planetas em signos. Quando a gente fala de astrologia mundial, é mais importante quando um planeta entra num signo. Quando a gente fala da astrologia pessoal, do mapa da gente, é mais importante quando um planeta entra numa casa, tá? Existe essa diferença. Então, como a gente está falando aqui de energia coletiva, a gente vai falar das coisas que realmente são mais importantes. Por exemplo, o Mercúrio entrando em Aquário, uma maravilha mesmo. É um período muito bom. Por quê? Porque Mercúrio é a mente, né? O pensamento, é a minha comunicação. Aquário é um signo de ar, dos mais inteligentes que existe, né? Ele é um desbunde quando o assunto é inteligência, porque ele é regido por Urano, então ele pensa rápido, ele tem insights, ele é visionário, o Aquário é um signo visionário, e de ar. Então, o Mercúrio ali, ele tá muito bom. Então, é um momento em que a gente tende a pensar com muita clareza, a gente vai ter capacidade de argumentos melhores, a gente vai estar muito bom para estudar, para ler, para aprender coisas, para ensinar coisas, a gente vai estar muito legal, por exemplo, quem tem negócio, para planejar negócio, para planejar, tipo,
Você, Letícia, vai planejar uma ação dentro da empresa que tu trabalha. É um período maravilhoso, porque você está mais lúcida. E tendo insights de coisas que, né, se você pesca bem a energia, tu vai ter um insight, você vai ter uma ideia mais, né, as pessoas vão estar mais eloquentes, é um período muito legal. E não é muito tempo, Mercúrio não vai ficar um mês inteiro num signo, mas a gente pode aproveitar esses primeiros movimentos. Pode perguntar, Lê. Sobre isso, é um momento bom para planejar ou é um momento bom para botar para acontecer, tipo, colocar em prática? O que tiver a ver com comunicação, com pensamento, com diálogo, com comércio, é maravilhoso, tá? Talvez comércio para vender não seja tão auspicioso, porque aquário normalmente é pão duro, né, gente? O aquário, ele só vai ele não é pão duro, ele vai no necessário, ele não deslumbra com compra. Mas, por exemplo, eu estou estruturando meu marketplace, é perfeito. Você vai estar mais racional, você vai estar mais lúcido, você vai ter, por exemplo, assim, tipo, eu vou jogar esse negócio perto desse, porque talvez isso aqui as pessoas não sabem que existe, mas isso aqui é uma tendência que vai inovar. Então, essas visões mais futuristas de venda pode funcionar muito bem. Então, aquário... É só no dia 11 ou é Não, ele vai ficar aí uns 20 dias. Eu não lembro exatamente quando ele muda, mas ele vai ficar aí, só muda em março. Então, vamos colocar, a gente tem aí o final do dia 11 até o final de fevereiro, com certeza, muito bom para isso, tá? Outra coisa é o Sol em Peixes, né, gente? Peixes, aquele signo extremamente poético, romântico, sensível, intuitivo, artístico. Então, de novo, no caso da Letícia, que eu sei que ela trabalha com moda, é muito legal, porque você vai ter aqueles insights mais inspiradores, né? É bem bacana. Para quem mais é bom o Sol em Peixes? O Sol em Peixes é bom para todo mundo que precisa de um pouco mais de inspiração. Mas para todos nós, a gente vai sentir isso, porque todo mundo tem peixes no mapa, e aonde tiver peixes no mapa, a gente vai ter aquele pedaço iluminado. Tá? Isso é uma coisa que a gente já pode explicar. Vou até anotar aqui. Movimento. A hora que a gente pegar o mapa, a gente já começa falando disso. Olha aí no meu mapa, onde é que está iluminando? Olha aí no meu. A gente já... Então, é um lugar... Quando a gente tem um movimento do Sol, aquele ponto do nosso mapa vai gerar acontecimentos. Vou dar um exemplo de um único mapa que eu sei decorar aqui, que é o meu. Peixes é a casa 6. Então, eu vou ter mais questões do cotidiano acontecendo. Eu posso ter, inclusive, uma baixa saúde. Eu posso ter e provavelmente, né, eu estou trabalhando feito louco, a gente vai, em algum momento, a imunidade dar uma caidinha. Então, eu sabendo disso, o que eu faço? Eu vou tomar o suco que a Nutri ensina lá para melhorar a imunidade, eu vou tomar mais sol para poder melhorar. Sol eu tomo todo dia, né? Que eu nado. Mas vamos colocar, eu vou fazer o que eu posso fazer para melhorar minha resistência e minha imunidade, porque eu sei que eu vou ter uma baixa. É isso que eu quero começar a ensinar vocês. A olhar esse movimento no mapa de vocês todo dia. Tá? Qual casa, Lina? No meu caso, a 6. Mas calma, eu vou olhar os mapas e aí eu explico. E quem eu não usar mapa de exemplo, depois pode me perguntar, tá? A gente está com uma turma pequena, acho que dá para olhar um pouquinho de todo mundo. Vênus em Áries. Vênus em Áries não é lá exatamente bom, né? A gente está num momento muito legal de Vênus, porque ela está exaltada, que é quando ela está no melhor signo possível para o planeta, a gente fala que ele está exaltado. É como se eu fosse visitar o meu melhor amigo. Então, eu chego lá, tem o meu bolo favorito, tem todas as coisas que eu gosto, eu usufruo, meu melhor amigo tem uma piscina boa, tem uma casa legal, eu curto bem e não gasto nada, entendeu? Então, o planeta exaltado, ele tá só aproveitando. Ela tá em Peixes. Então, a Vênus em Peixes deixa a gente mais sensível, mais romântico, mais delicado, mais amoroso, mais chorão também. Talvez aí vocês enfrentaram nos últimos dias mais choro, ou mais sensibilidade, pelo menos. Então, isso aumenta, tá? Quando ela entrar em Áries, Áries já é um signo direto e reto. Então,
Ai, cadê a pessoa que tentou entrar e sumiu? Deixa eu ver se eu consigo achar alguém aqui que tá tentando entrar. Eu fui autorizar e a pessoa desapareceu. Bom, não sei, talvez caiu, né? Bom, o que que acontece? Quando ela tá ali na casa de Áries, quando ela entra em Áries, no signo de Áries, ela vai ficar mais irritada. Ela vai ficar mais direta. Então, é uma Vênus que deixa de ser romântica, poética, e se torna uma guerreira. A gente vai sentir esse mood nos processos emocionais. Da mesma forma que o trânsito do Sol, aonde vocês estiverem em Áries, vocês vão sentir um pouco mais de conforto, né? Vocês vão ficar um pouco mais amorosos naquele lugar. Então, por exemplo, quem tiver Áries na casa 7, que é a casa do outro, né, do romanticamente falando, se você tiver ali, você vai estar mais amorosa com o seu parceiro. Se você tiver uma Vênus na casa 5, você pode ficar mais artística, tá? Então, mas eu vou começar ensinando vocês o movimento do Sol, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, sem bagunçar muito. O que vocês precisam lembrar? Que a gente vai mudar muito esse mood. Até o dia 20, a gente está mais romântico, mais delicado, vai falar com mais jeito com as pessoas, vai estar mais sensível, se preocupar mais de não magoar o coleguinha. Quando chegar no dia 20 para frente, a gente vai ser um pouco mais assertivo. Principalmente nos nossos relacionamentos amorosos, tá? Que é onde essa Vênus vai fazer um aspecto mais... Um aspecto não, né? Uma movimentação um pouco mais contundente. Mas é bom para correr atrás de dinheiro, por exemplo, né? Uma Vênus em Áries é uma Vênus que vai atrás de ganhar dinheiro, porque Vênus também fala de dinheiro. Então, eu vou ser um pouco mais corajosa. Se eu tiver um negócio, um empreendedorismo, eu posso ter um benefício aí. Numerologicamente falando, a gente está no mês 9. Os meses 9 são meses de finalização de ciclo. Então, normalmente, quando a gente está vivendo no coletivo um mês 9, no ano 7, principalmente, a gente vai ficar mais introspectivo. Normalmente, a gente vai ficar mais sensível. Essa sensibilidade que acho que foi a Mariana que perguntou do carnaval, isso vai ficar mais latente, Mariana. Por quê? Porque o 7 é um número muito... o 7 é o ano mundial, né? O 7 já é um número que a gente já fica mais... A gente já precisa de introspecção para aprender mais, para se... Ele tem uma necessidade de espiritualização. Nem todo mundo que está vivendo um ano 7 pessoal se espiritualiza, mas, em geral, é o que a energia pede. Porque ele é um número muito de espiritualização. O 9 também. Então, para um carnaval, para uma festa como o carnaval funciona, não é um número legal, porque a gente deveria estar muito mais se limpando e se depurando, se conectando com uma energia maior, trazendo um pouco mais de meditação, de intuição, do que para um evento que a gente baixa tanto o padrão vibratório, tá? Mas o que a gente vai sentir sendo um mês 9? Normalmente, a gente tem mais contato com assuntos humanitários, gente. Vamos olhar lá. Olha o terremoto que a gente acabou de ver. A última vez que eu vi, tinham 11.600 mortos, se eu não me engano. Não tem como não se compadecer, entende? No Brasil, a gente está vendo a crise com os Yanomamis. Então, a gente se sensibiliza pelas causas sociais, a gente se conecta. Algumas pessoas, e é um grupo muito grande, em vez de curtir o carnaval, vai se fechar em meditação, vai fazer oração, vai fazer prece para melhorar a energia do planeta, do país principalmente. Então existe o contraponto, a gente fica mais voltado para a religiosidade, a gente fica mais voltado para essas causas sociais, a gente entra nesse processo mais de contraponto, tá? Sendo o mês 9. Então, eu acho muito legal vocês terem consciência disso, porque independente do ano, pessoal, que cada um tá, o mês 9 é coletivo, então é um período bem legal para a gente finalizar coisas que estão em aberto. Exemplo, eu preciso, sei lá, eu preciso encerrar um relacionamento que não tá bom. Pode ser um período interessante. Eu preciso fechar uma etapa da minha vida e começar uma nova, pode ser bom. Tá? Do mês pessoal, alguma dúvida? Do 9?
No caso, você disse que o mês de setembro seria interessante para essas Não. coisas. É isso que eu Esse tô... mês, hoje é mês 9. Não é o mês 9 do calendário. O que a gente faz? Eu estou considerando a energia do mês de agora, de fevereiro. Tá. A energia do mês de fevereiro é 9. Tá. Vibra no número 9, na energia Tá. do número Eu 9. acredito que o meu é o número 9. Ô, Lena, isso vale para todo mundo? Tipo, Pra a todo energia mundo. do mês ou especificamente para quem é do signo de peixe? Não, para todo mundo. Ah, É tá. a energia coletiva. É como, por exemplo, o Sol entrou em peixes, todo mundo sente. Tá. Tá? O ano coletivo é 7, o ano pessoal é 9. Pessoal? Perdão, deixa eu voltar. O ano coletivo é 7, o mês coletivo é 9, Tá. tá? Uhum. O pessoal aí, cada um tem um número. Eu lembro, a única pessoa que eu lembro que bem decora a numerologia é a da Carol, porque eu ainda falei para ela, assiste a aula de previsão, porque você tá no ano 7 também. Então, Carol, o teu mês é 9 de todo jeito. Sim, já estou consciente disso. Você já tá no mês Eu 9 tô da de todo jeito. imersão já. Uhum. Você já tá na imersão? Então, Já. é isso mesmo. Então, se alguém aí mais estiver no ano 7, o mês 9 é pessoal também. Então, isso fica mais potencializado. Você pode no- dizer nosso meu é número 9, do Helena. ano? Peraí. Um de cada vez. Como é que contabiliza mesmo, Helena, o ano da pessoa? É pela data do aniversário, mas o ano, né? Isso. É A o data dia do aniversário, o mês do aniversário e o ano que a gente está vivendo. Então, você coloca o dia, mês, mais 7. Letícia, você que perguntou? Eu ia perguntar isso. Como é que faz esse cálculo para saber o número do ano? Eu não sei o meu. É só somar o dia, os números do dia, o mês e Mais o ano. mês. 2023, no caso, né? Isso. Por isso Mas que eu aí falei. somos algarismos ou somos os números todos Por depois? exemplo, vou colocar exemplo a vocês. 10/12, né? Vou colocar o meu aniversário, 10. Eu coloco 10 com 12. 22, mais 7. Então não é o 2023, é o 7. 2023 dá 7. Deixa eu fazer o meu aqui. Fala, Cíntia. O meu é 9, Helena. Aí tem mais influência? Não, até tem, porque você já está num período de finalização, então você vai sentir, talvez você sintonize mais essa energia, tá? Mas o seu ano pessoal, se o seu ano é 9, o seu mês pessoal não é o 9, tá? Então, de repente, você está vivendo, eu não vou fazer a conta aqui agora de cabeça, mas vamos imaginar que você está vivendo um ano, mês 3. Você está super para fora, vivendo outras coisas. Mas ainda assim, você vai ter um pouco de finalização. Mas depois o total a gente divide por alguma coisa? Ou Não, o tem que total... dar de 1 a 9. Você vai somar, por exemplo, vamos imaginar que deu 25 a soma. Você soma o 2 com 5. E se for 17, 7 com 1, 8. Isso. 8 é um ano muito poderoso. Fala, Lena, Letícia. eu ainda não entendi. Sou meio ruimzinha na matemática. Olha só. Eu sou calma. de artes. ela, só pra Gente, eu ela. sou de Eu artes. sou designer. Eu É. não gosto de corzinha, não gosto de número. Não é pra mim. Você nasceu no dia 18, é isso? Isso. Olha, Aí eu gente, somo olha 18. que mesmo. Memória é boa. Eu É. somo 18 com 6, eu somo 1 mais 8, depois Pode vai ser, do mesmo jeito. Tá, aí depois mais o Mais 2000 7. e todo, ou mais o 7, porque... Ó, 2, mais 2, mais 3. tá, porque o ano... É o agora 2023 dá o total de 7. entendi, agora que eu entendi. Tá, Entendeu? vou fazer. Conseguiu? Não mente. Faz aí para nós ver. Por enquanto. Soma devagar. Ó, o da Letícia, dá 9, mais 6, Dá mais ano 7. 4. Então, botei Entendeu? 1 mais 8 mais 6 mais 7, deu 22. Aí 2 mais 2, 4. Então é o ano 4, é isso? Isso. Tá bom. Tá vendo? Tirou 10 na conta da matemática. No Olha aí. final, Passei Deu- raspando, pegando cola, mas passei. deu certo. Bom, Bom, isso todo aqui mundo era já o que eu sabe o ano, queria. né? Todo mundo já está sabendo o ano seu aí, né? Isso é o que eu queria falar para vocês de Isso. astrologia. Eu falei para vocês que não é um mês que vai ter um monte de acontecimento.
O mês que vem nós falaremos muito mais coisas, porque a gente tem o início do ano novo astrológico, nós temos o início de Plutão entrando em Aquário, aí a próxima previsão, babadeira pra caramba, tá? Dessa parte, ficou alguma dúvida? Não. Então eu vou cortar essa gravação para ficar mais organizada.